Bom, na questão do PCO, há duas coisas que eu queria destacar. A primeira delas é a seguinte. Essa semana nós recebemos outra intimação, dessa vez do TSE. Não sei se todo mundo se recorda, mas de qualquer maneira, o Alexandre de Moraes, não contente em silenciar o PCO, tentar silenciar o PCO, mandou o inquérito para o TSE abrir um outro inquérito contra o PCO. Supostamente não, dizia o senhor Alexandre de Moraes, há fortes indícios de utilização de dinheiro público para publicar essas notícias ofensivas ao STF, o que não é verdade. Não há nenhum indício, na realidade. Porque a gente não recebe dinheiro público. Bom, aí o TSE tomou uma decisão meio estranha, né? Que num primeiro momento não significa nada. Então ele fala o seguinte: instalação de inquérito administrativo para apuração dos fatos. Cautelarmente seja determinada a cessação do ilícito, com fundamento no artigo 9, com a retirada das postagens dos perfis, canais do Partido da Causa Operária, no Twitter, papapá. Não sei se... Aqui fica ambíguo, né? Não fica claro se ele quer tirar os canais ou ele quer tirar postagens específicas. Se são específicas, ele deveria dizer quais são. A identificação dos usuários, criadores e responsáveis pelas postagens e preservação do conteúdo com remessa ao TSE. Obrigação de não fazer, consistente em não promover, replicar e compartilhar as divulgações de fatos atentatórios à integridade do processo eleitoral atinente às eleições de 2022. Notificação do Diretório Nacional, etc. Aí ele vai explicar, ele usa umas coisas que tem a ver com os bolsonaristas, que não é o nosso caso. Daí ele fala o seguinte. Veja esse daqui que eu acho extraordinário. Ele fala que nós estamos atacando o processo eleitoral, né? Ele fala, recorda-se que em recente precedente, este Tribunal Superior Eleitoral, em Rondônia, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, tratou do abuso do poder político ou de autoridade mediante ataque ao sistema eletrônico de votação e à democracia. Por pertinente, destaco a ementa do julgado. Aí na ementa ele fala o seguinte, o sistema eletrônico de votação representa modelo de inegável sucesso implementado nas eleições de 1996 e internacionalmente reconhecido. O propósito dessa verdadeira revolução residiu na segurança e no sigilo do voto, sendo inúmeros os fatores que poderiam comprometer os pleitos realizados com urnas de lona, desde simples erros humanos na etapa de contagem, manipulação em benefício de candidatos e a execrável mercancia do sufrágio. Visou-se ainda conferir maior rapidez na apuração, o que possui especial relevância em países de dimensões continentais. Aí ele faz toda uma defesa das urnas eletrônicas. Então significa o seguinte, que o problema consiste no seguinte, nós temos que mudar nossa opinião e achar que as urnas eletrônicas são a oitava maravilha do mundo moderno. Por decisão judicial. Eu não posso achar que a urna eletrônica seja ruim. Eu não posso achar que precisaria de mais recursos para garantir a integridade da eleição. Nós não podemos mais. Segundo o que ele fala. Né? Aí ele faz toda uma defesa. Significa o seguinte, uma vez que o TSE assumiu uma posição em defesa das urnas eletrônicas, qualquer crítica, né, a esse
modelo de votação, esse mecanismo de votação, está proibido. É uma coisa inusitada. É tão inusitado que eu acho que em tempos anteriores, nem a ditadura aparecia com esse tipo de resolução. A ditadura proibia e pronto. Não quero que você fale isso, acabou. Agora aqui não. Aqui você precisaria jurar que a urna eletrônica é uma maravilha. Isso, né, quando também, né, acompanhando a imprensa de esquerda norte-americana, o pessoal tem uma campanha que é a seguinte: campanha para garantir, né, eu não sei que expressão que ele usa, não sei se é lisura, o que é, do processo eleitoral. E qual é a campanha? É preciso que em todos os lugares onde haja máquinas de votação, haja também o comprovante em papel. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora do normal isso daqui. Num país, a esquerda está fazendo campanha para que tenha o comprovante em forma de papel. Aqui, se você falar qualquer coisa, você vai preso. E isso é democracia, e a esquerda brasileira acha que isso é democrático. Quer dizer, você tem que optar. Você não pode desconfiar de nada. Você tem que aceitar. É como se você estivesse na igreja, né? E as resoluções do STF, a imprensa capitalista, fosse a Bíblia. Então o cara chega e fala assim, olha, aqui diz, não matar. Não tem discussão. Não, mas eu quero matar alguém. Não. Vai para o inferno. Na religião não tem opinião. Ou você segue ou você não segue. Pluralismo religioso é uma coisa estranha, né? As religiões em geral são uma ditadura. Espero que ninguém me processe por intolerância religiosa. Mas é assim mesmo, né? É uma lei que você não pode alterar, não tem nada. Se qualquer coisa que você fizer, você vai pagar o maior preço possível. Não sei. Segundo esse negócio do TSE, você criticar a eleição faz com que a pessoa desconfie da eleição. Mas é justo, se você é criticável, a pessoa tem que desconfiar. O que vai acontecer? Não, é difícil até de entender, né? Ele fala o seguinte, ó, veja só. Por sua vez, o perigo de dano está evidente na difícil, se não impossível, reparação à integridade e à confiabilidade do processo eleitoral. Pois uma vez disseminada a informação falsa, e também a verdadeira, porque eles não abriram a margem para você fazer uma crítica verdadeira, não há como retorno ao status quo ante, já que essas informações ganham espaço na internet de maneira rápida e profunda, de forma que, mesmo com ampla divulgação das informações corretas, ainda assim há estrago e desgaste, especialmente se levar-se em conta a iminência das eleições de 2022. Com o mesmo argumento, a gente pode dizer que não pode criticar o governo, porque há desgaste para o governo. Né? Aqui tem uma coisa que é a seguinte, o pessoal fala da separação de poderes e tudo mais, só que a doutrina que está se impondo é a seguinte: existem dois poderes republicanos. Por exemplo, eu acho, né, que isso tudo está incerto agora no Brasil. Que a gente pode falar que o que o Senado aprovou é uma vigarice desonesta, ilegal de compra de votos. Eu posso falar isso daí. Vai desgastar o Senado? Na medida em que alguém acredite no que nós estamos falando, leve a sério o que nós estamos falando, vai desgastar. Mas é da vida política. Porque senão a gente teria uma teocracia. Ou você tem uma república, onde você pode criticar todo mundo, desgastar e, portanto, afetar a imagem da instituição, não pode.
No Senado, pode. Na Câmara, pode. No Executivo, pode. Mas no Judiciário, não. Se o Senado aprova uma lei e você fala, essa lei é totalmente irregular, estão comprando voto, você pode falar isso aí. Né? Pode acabar a qualquer minuto isso daí. Mas se você falar uma coisa semelhante da justiça, do Poder Judiciário, você não pode. O Poder Judiciário já não é um poder. É como se fosse assim uma instituição sagrada. Então, o pessoal tem que tomar uma decisão. Ou você pode criticar tudo, ou você não pode criticar nada. Do jeito que está, é muito confuso. Né? Por que só o Poder Judiciário não pode ser criticado? Por exemplo, comprar o voto não afeta a credibilidade da eleição? Você pode não falar nada, mas também o povo não é tão trouxa assim que não perceba que estão comprando voto. Na internet eu vi, está cheio de gente falando que é golpe eleitoral. Pode falar isso daí? Afeta a credibilidade da eleição? Afeta a credibilidade do Congresso? Do Executivo? Sim. Mas da urna eletrônica não pode falar. A urna eletrônica ela foi construída no paraíso. Né? Deus chegou lá e falou, no primeiro dia criei o céu e a terra, a luz, e em vez de descansar no domingo, ele criou a urna eletrônica. E a gente não sabia disso daí, porque né, para que a urna eletrônica fosse santificada, era preciso primeiro inventarem a eletrônica, né, e chegar na urna eletrônica. É uma coisa ridícula, isso daqui é amparado por um monte de gente que se diz intelectual, de esquerda. Né? Aí o cara fala assim, você falar isso daí é bolsonarismo. Não, não é bolsonarismo. Qualquer pessoa de bom senso vai criticar tudo. O processo eleitoral, né, peço a vênia da corte para discordar, o processo eleitoral não tem que ser elogiado, ele tem que ser supervisionado, vigiado. O povo tem que ser desconfiado, não confiado. Ele tem que ficar alerta para qualquer tipo de coisa, qualquer desmando, qualquer mau uso, qualquer mal feito na eleição. Por que não? Desde quando que você precisa... O que é isso daí? É um ídolo? Que você tem que baixar a cabeça e tal? É uma coisa absurda isso daqui. Ninguém sabe onde é que isso aqui vai dar. Porque é tudo uma coisa... E daí, de novo, né? Notificação do Diretório Nacional do Partido da Causa Operária, na pessoa do seu presidente, para no prazo de 5 dias apresentar explicações e tal. Pô, pega o inquérito da Polícia Federal do primeiro inquérito, já está tudo explicado lá. Eu vou ter que falar tudo de novo. Eles querem identificar a pessoa que fez o negócio. Que é outra barbaridade também. Porque o fato da... Ele fala o seguinte, intimação da empresa Twitter Brasil, das empresas Google e Telegram para identificar os usuários criadores e responsáveis pelas postagens. É absurdo, é um partido político. Não pode haver uma individualização dessa. O que é? Vai perseguir o pessoal? Eu sou presidente do partido, eu me apresentei como responsável. Eu falei na Polícia Federal. Eu sou responsável. Agora, eles querem o nome de todos os militantes. O que é isso aqui? O DOI-CODE? Aí, né, designa o delegado da Polícia Federal, fulano de tal, para conduzir as investigações objeto desses autos. Mais uma intimação, mais um processo, para a alegria dos defensores da democracia contra o fascismo.